A mulher de meia idade atrás do volante tinha cabelos castanhos curtos e bonitos, que caíam muito bem em sua pele. Ela usava uma camiseta verde com um decote V e um par de jeans. Brincos de diamante decoravam cada uma de suas orelhas, que apareciam parcialmente por trás do corte de cabelo. Ela tinha olhos verdes profundos, que a sua camisa realçava, e a iluminação parecia torná-los ainda mais perceptíveis. Não havia nada significativo em sua aparência. Ela se parecia com qualquer outra mãe comum que você veria em um programa de TV. No entanto, a única coisa que a tornava diferente das mães normais eram as olheiras que ela tinha sob os olhos. Sua expressão facial era sombria e triste, embora ela realmente parecesse alguém que sorria muito. Ela fungava de vez em quando e, ocasionalmente, olhava no espelho retrovisor para ver o filho no banco de trás, que estava parcialmente curvado, com os braços apertados ao redor do peito e a cabeça pressionada contra a fria janela. O menino não tinha uma aparência normal, e qualquer um podia ver claramente que havia algo de errado com ele. Seu cabelo castanho bagunçado ia para todos os lados, e a luz luminescente realçava sua pele pálida, quase cinza. Seus olhos eram escuros, ao contrário dos olhos da mãe, e ele usava uma camiseta branca e calças que lhe foram fornecidas pelo hospital. As roupas que ele usava antes estavam tão rasgadas e manchadas de sangue que não podiam mais ser vestidas. O lado direito do seu rosto mostrou alguns cortes, junto com uma sobrancelha dividida. O seu braço direito estava enfaixado até o ombro. Seus ferimentos pareciam doer, quando na realidade ele não sentia nada. Essa foi apenas uma das glórias de ser ele. Um dos desafios que ele teve de enfrentar quando crescia foi crescer com uma doença rara que o deixava completamente entorpecido de dor. Nunca antes ele se machucou. Ele poderia ter perdido um braço que não ia sentir. A outra grande desordem que ele enfrentou, que o levou a muitos apelidos insultuosos no curto período em que frequentou a escola primária antes de mudar para o ensino médio, foi a sua síndrome de Tourette, que o fez tic-taquear e se contorcer de maneira que ele não conseguia ter controle. Ele quebrava o pescoço incontrolavelmente e se contorcia de vez em quando. As crianças o provocavam e o chamavam de Tic-Toby e zombavam dele com contorções e risadas exageradas. A situação ficou tão ruim que ele teve que começar a estudar em casa. Toby olhou fixamente para fora da janela, o seu rosto vazio de qualquer emoção. E a cada poucos minutos o seu ombro, braço, pé se contraíam. Cada solavanco que os pneus do carro batiam fazia seu estômago se revirar. Toby Rogers era o nome do menino, e a última vez que Toby se lembrou de andar de carro foi quando ele bateu. Isso é tudo que ele pensava, inconscientemente repetindo tudo que ele lembrava antes de desmaiar uma e outra vez. Toby foi sortudo. Sua irmã não teve tanta sorte. Quando o pensamento da irmã veio, ele não pôde evitar as lágrimas que brotaram em seus olhos. As memórias horríveis se repetiam em sua mente. Seus gritos foram interrompidos quando a frente do carro foi esmagada. Tudo ficou em branco por um momento, antes de Toby abrir os olhos para ver o corpo da sua irmã. Sua testa perfurada por cacos de vidro, seus quadris e pernas esmagadas sob a força de um volante, e o seu torso empurrado pelo airbag inflado tarde demais. Essa foi a última coisa que ele viu da sua querida irmã mais velha. A estrada para casa continuou pelo que pareceu uma eternidade. Demorou muito para chegar em casa porque a sua mãe queria evitar a visão do acidente. Quando os arredores deram lugar a uma vizinhança familiar, os dois estavam mais do que prontos para sair do carro e voltar para sua casa. Era um bairro antigo, com casinhas pitorescas, todas próximas umas das outras. O carro passou na frente de uma casa azul com vidraças brancas. Ambos notaram rapidamente o velho veículo que estava estacionado na frente da casa e a figura familiar que estava parada na garagem. Toby sentiu a raiva e a frustração automática tomarem conta dele ao ver o seu pai. Seu pai, que não estava lá.
Sua mãe parou o carro na garagem ao lado dele antes de desligar o motor e se preparar para sair e enfrentar o seu marido. Por que ele está aqui? Toby disse baixinho enquanto olhava para sua mãe, que estendeu a mão para abrir a porta do carro. Ele é seu pai, Toby. Está aqui porque quer ver você. Sua mãe respondeu com uma voz monótona, tentando soar menos trêmula. Mesmo assim, não pôde dirigir até o hospital para ver Lyra antes de morrer. Toby estreitou os olhos para fora da janela. Ele estava bêbado naquela noite, querido. Ele não podia dirigir. Sim, quando ele não vai estar? Toby empurrou a porta antes de sua mãe e saiu cambaleando para a calçada, onde encontrou o olhar do seu pai antes de olhar para os pés com uma expressão severa. Sua mãe saiu atrás dele e encontrou os olhos do marido antes de contornar o carro. Seu pai abriu os braços, esperando um abraço da sua esposa, mas ela passou por ele e colocou o braço em volta do ombro de Toby e começou a conduzi-lo para dentro. Connie, seu marido começou com uma voz rouca. E abraço de boas-vindas, não ganho? Ela ignorou as palavras desagradáveis do marido e passou por ele com o filho debaixo do braço. Ei, ele tem 16 anos, ele pode andar sozinho. Seu pai começou a segui-los. Ele tem 17. Connie olhou para ele antes de abrir a porta da casa e entrar. Toby, por que não colocamos você em seu quarto para descansar, está bem? Eu irei buscá-lo quando o jantar estiver pronto. Não, eu tenho 16, eu posso andar sozinho. Toby disse sarcasticamente e olhou para seu pai antes de tropeçar na pequena escada e entrar em seu quarto, onde bateu a porta com violência. Seu quartinho não tinha muita coisa, apenas uma pequena cama, uma cômoda, uma janela e suas paredes tinham alguma moldura da sua família. Quando eles ainda eram uma família. Antes do seu pai se tornar um alcoólatra e agir de forma violenta com o resto da família. Toby se lembrou de quando estava discutindo com a mãe e a agarrou pelos cabelos e jogou no chão. E de quando Lyra tentou separar. Ele a empurrou e ela bateu com as costas no canto do balcão da cozinha. Toby nunca poderia perdoá-lo pelo que ele fez à mãe e à irmã. Nunca. Toby não se importava com o quanto seu pai o batia. Ele não podia sentir de qualquer maneira. O que importava era como ele intencionalmente machucou as únicas duas pessoas com quem ele se importava. E quando ele estava esperando no hospital onde sua irmã deu seu último suspiro, o único que não se apressou foi o seu pai. Toby ficou perto da janela e olhou para a rua. Ele poderia jurar que viu algo pelo canto do olho, mas rapidamente culpou os remédios que ele estava tomando. Quando chegou a hora do jantar, sua mãe o chamou. Toby desceu as escadas e, hesitante, sentou-se à mesa à frente do pai, entre a mãe e uma cadeira vazia. Estava quieto enquanto seus pais comiam, mas Toby se recusou a comer. Em vez disso, ele apenas observou o pai com um olhar vazio. Sua mãe percebeu que ele estava olhando e deu uma leve cotovelada nele. Toby olhou para ela ligeiramente e depois para o seu prato de comida que ele nem havia tocado. Depois daquela tentativa fracassada de jantar, Toby se deitou, puxou as cobertas sobre a cabeça e olhou pela janela. Ele estava cansado, mas não havia como adormecer. Ele não podia. Havia muito em que pensar. Ele vinha debatendo se deveria ou não seguir as instruções de sua mãe e perdoar o seu pai, ou continuar guardando o rancor do seu ódio fervente. Ele ouviu a porta se abrir e a sua mãe entrou no quarto e se sentou na cama ao lado dele. Ela estendeu a mão e esfregou suas costas, que estavam viradas para ela. Eu sei que é difícil, Toby. Acredite em mim, eu entendo. Mas eu prometo a você que ele vai melhorar, ela disse suavemente. Quando ele vai embora? Toby disse, com um tom inocente em sua voz trêmula. Connie deixou o seu olhar cair sobre os seus pés. Eu não sei, querido. Ele vai ficar até onde eu sei, ela respondeu. Toby preferiu não dizer nada. Ele apenas continuou a olhar para a parede, segurando o braço danificado perto do peito. Após alguns minutos de silêncio,
Sua mãe suspirou antes de inclinar para beijar a sua bochecha e se levantar para sair do quarto. Boa noite, ela disse, enquanto fechava a porta. As horas passaram lentamente, e Toby não conseguia parar de se mexer e se virar. Cada vez que ele deixava sua imaginação assumir o controle, ele ouvia o barulho dos pneus, os gritos da sua irmã, e ele se sacudia incontrolavelmente na cama. Ele tirou o cobertor e, deitado de costas, puxou o travesseiro sobre o rosto e chorou. Ele podia ouvir o seu próprio choro lamentável. Ele teria gritado e chorado se não pressionasse o travesseiro no rosto. Depois de alguns segundos, ele jogou o travesseiro do rosto e se sentou, curvado, segurando a cabeça e respirando com dificuldade, as lágrimas escorrendo pelos seus olhos. Ele não pôde evitar chorar. Ele tentou se conter, mas não conseguia parar de choramingar enquanto ficava sentado tremendo. Ele inalou antes de se levantar e caminhar ao redor da sua cama até a janela e espiar. Respirando fundo, tentando se acalmar. Ele esfregou os olhos e olhou para o grupo de pinheiros altos do outro lado da rua. Então ele parou de repente e o seu olhar lentamente se centrou em algo parado sob a luz da lua. Ele ouviu zumbidos nos ouvidos e não conseguiu desviar o olhar. A figura estava ao lado do poste de luz, cerca de 60 centímetros mais baixa do que ele. Braços longos envoltos em seus lados, enquanto olhava para ele com olhos inexistentes. A figura não tinha características faciais dignas de nota. Sem olhos, sem boca, sem nariz. Mas mantinha o olhar hipnotizado de Toby, aparentemente escutando seu próprio ser. O zumbido em seus ouvidos ficava mais alto e mais alto a cada segundo que ele olhava, antes de repente, tudo ficar escuro. Na manhã seguinte, Toby acordou em sua cama. Ele se sentia diferente. Ele não estava nem um pouco cansado, e quando acordou conscientemente, parecia que estava deitado, acordado por horas. Ele não tinha pensamentos fluindo em sua mente. Ele se sentou devagar e cambaleou até a parede. Mas quando se levantou, automaticamente se sentiu tonto. Ele cambaleou até a porta e desceu as escadas. Seus pais estavam sentados à mesa. Seu pai estava sintonizando a pequena TV que ficava em cima do balcão. E a mãe estava lendo o jornal. Ela rapidamente olhou para cima quando sentiu a presença de Toby pairando atrás dela. Bom dia, cabeça sonolenta. Você está dormindo há muito tempo. Ela o cumprimentou com um sorriso hesitante. Toby olhou lentamente para o relógio e percebeu que já era 12:30. Eu fiz o café da manhã, mas ele ficou frio. Eu ia te acordar, mas eu achei que você precisava dormir. Sua expressão caiu de feliz para preocupada quando seu filho resistia a responder a ela. Você está bem? Toby tropeçou e sentou-se ao lado de seu pai. Ele se sentia como se estivesse ocioso e não tivesse controle sobre suas ações. Ele estava vendo tudo o que fazia, mas não registrava em seu cérebro corretamente. Ele estendeu a mão para o braço do seu pai, mas sua mão acabou levando um tapa. Seu pai se virou para ele bruscamente e empurrou a cadeira com o pé. Não me toque, garoto! Gritou. Sua mãe se levantou. Tudo bem. Essa é a última coisa que precisamos. Os dias foram passando e as coisas continuaram como estavam. Connie passava a maior parte do tempo limpando a casa, e o seu marido, Rudy, passava a maior parte do tempo mandando nela. Era como costumava ser antes do acidente. Toby nunca realmente saiu do seu quarto. Ele se sentava ao lado da cama e tremia. Ele andava de um lado para o outro em seu pequeno quarto como um animal enjaulado e olhava pela janela. O ciclo doentio continuou. Connie continuou a ser empurrada pelo marido, sendo muito submissa a ele, e Toby permaneceu em seu quarto. Sem que ele pudesse se controlar, começou a mastigar as próprias mãos, arrancando a carne dos seus dedos. Ele roía suas mãos até sangrar. E quando a sua mãe o surpreendeu enquanto ele estava fazendo isso, ela reagiu horrivelmente. Ela o levou escada abaixo e agarrou o kit de primeiros socorros, envolvendo suas mãos em bandagens. Depois, ela exigiu que ele não saísse do seu lado novamente.
Toby se isolou tanto que passou a odiar estar perto das outras pessoas. Sua memória também ficou problemática. Ele começou a perder a memória de minutos, horas, dias e assim por diante. Então começou a falar bobagem sobre coisas completamente alheias às conversas que ele teria. Ele saía para ver coisas, tubarões na pia enquanto lavava os pratos, ouvir grilos em seus travesseiros e ver fantasmas fora da janela do seu quarto. A sua mãe ficou tão preocupada com a sua saúde mental que decidiu que seria bom para ele conversar com um profissional sobre o que estava sentindo. Connie acompanhou Toby para dentro do prédio, segurando a sua mão e o guiando para dentro. Ela o acompanhou até a recepção e começou a falar com a senhora que estava sentada atrás dela. Senhora Rogers? A senhora perguntou. Sim, sou eu. Connie assentiu. Estamos aqui para ver a doutora Oliver. Eu estou aqui com Toby Rogers. Sim, por aqui. A senhora se levantou e os conduziu por um longo corredor. Toby olhou para as obras de arte emolduradas nos corredores e sintonizou o som dos saltos altos da senhora no piso de madeira. Ela abriu a porta de mais uma sala com uma mesa e 2 cadeiras. Se ele ficar sentado aqui por alguns minutos, eu irei chamar a médica. Ela sorriu e segurou a porta aberta. Toby entrou cambaleando na sala e sentou-se à mesa. Ele olhou para sua mãe e a senhora antes que a porta se fechasse atrás dele. Ele olhou ao redor da sala antes de erguer as mãos fortemente enfaixadas e começar a morder as bandagens para desembrulhar as mãos. Mas ele foi interrompido quando a porta se abriu e uma jovem com um vestido preto e manchado e de cabelo louro claro entrou, segurando uma prancheta e uma caneta. Toby? Ela perguntou com um sorriso. Toby olhou para ela e acenou com a cabeça. Prazer em conhecê-lo, Toby. O meu nome é Doutora Oliver. Ela estendeu a mão para ele apertar. Hesitantemente se afastou quando percebeu as mãos enfaixadas. Oh! Ela sorriu nervosamente antes de limpar a garganta e se sentar na cadeira do outro lado da mesa. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Tente respondê-las o mais honestamente possível, ok? Ela colocou a sua prancheta sobre a mesa. Toby balançou a cabeça lentamente e segurou as mãos contidas no colo. Quantos anos você tem, Toby? 17, ele respondeu calmamente. Ela escreveu isso no papel, preso na prancheta. Qual é o seu nome completo? Toby Aaron Rogers. Quando é o seu aniversário? 28 de abril. Quem é a sua família? Toby parou por um momento antes de responder a sua pergunta. Minha mãe, meu pai e... minha irmã. Eu ouvi sobre sua irmã, querido, e eu realmente sinto muito. Sua expressão se transformou em um olhar triste e cheio de pena. Toby acenou com a cabeça. Você se lembra de alguma coisa do acidente, Toby? Toby desviou o olhar dela. Sua mente ficou em branco por um momento. Ele olhou para o colo, ao redor, ouviu um leve som de toque. Seus olhos se arregalaram e ele congelou no lugar. Toby? Perguntou a médica. Toby, você está me ouvindo? Toby sentiu um arrepio percorrer a sua espinha até que ele congelou mais uma vez e lentamente olhou para fora da pequena janela através da porta. Onde a viu. Uma figura escura, sem traços característicos, olhando para ele. Ele olhou fixamente, olhos arregalados, o toque ficando cada vez mais alto, até que de repente a voz alta da médica quebrou seu transe. Toby! Ela gritou. Toby saltou e caiu do lado da cadeira e recuou para um canto. A doutora Oliver se levantou, segurando a prancheta contra o peito, um olhar surpreso em seus olhos. Toby encontrou seus olhos novamente, sua respiração piorando enquanto ele se contorcia. Naquela noite, Toby deitou-se na cama. Seus olhos estavam atordoados enquanto ele olhava direto para o teto. Ele podia sentir que começava a cochilar quando ouviu passos pelo corredor. Ele se sentou e olhou para a porta aberta. Não havia luz. Tudo estava iluminado pelo brilho da lua através da janela, deixando uma luz fria. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção à porta, quando de repente a porta, que antes estava totalmente aberta, bateu em seu rosto.
Ele engasgou e caiu para trás. Estava sem fôlego quando atingiu o chão e começou a respirar pesadamente, com os olhos bem abertos. Ele esperou alguns segundos antes de se levantar novamente. Ele estendeu a mão e agarrou a maçaneta fria da porta com os braços enfaixados, e ela se abriu. Ele olhou para o corredor escuro e saiu do quarto na ponta dos pés. A janela no final do corredor iluminou a escuridão com a luz do luar, enquanto ele descia. Ele podia ouvir passos farfalhando ao seu redor e risadinhas fracas seguidas pelo tamborilar de pequenos pés, que soavam como se uma criança estivesse correndo em sua frente, rindo e correndo. O corredor era muito mais longo do que ele se lembrava. Parecia interminável, como a volta do hospital para casa. Ele ouviu a porta ranger à sua frente. "Mãe?" ele chamou com a voz trêmula. De repente, uma porta bateu atrás dele e ele saltou e se virou. Atrás de si, ouviu um gemido longo e estranho que soou como coachar bem em seu ouvido. Ele se virou o mais rápido que pôde e de repente ficou cara a cara com ninguém menos do que a sua irmã morta. Seus olhos estavam turvos de branco, sua pele pálida, o lado direito da sua mandíbula pendurado pelo tecido e o músculo. Vidro saindo da sua testa, sangue preto escorrendo pelo rosto. Seu cabelo loiro preso em um rabo de cavalo, como sempre, e ela estava vestindo uma camiseta cinza e shorts de atleta, que estavam sujos e manchados de sangue. Suas pernas estavam dobradas de maneira que não deveriam estar. Ela ficou emitindo um longo ruído estridente e apenas alguns centímetros do rosto de Toby. Ele gritou e caiu para trás. Ele começou a rastejar para trás, para longe dela, mas não foi capaz de quebrar o contato visual que mantinha com seus olhos vazios e mortos. Ele se arrastou para trás até que encostou em alguma coisa. Ele parou por um segundo. Tudo estava mortalmente silencioso, exceto por sua respiração pesada e o seu choro. Ele lentamente olhou para cima para encontrar o rosto em branco de uma figura alta e escura. Atrás da massa alta e escura estavam fileiras de crianças que aparentavam ter de 3 a 10 anos de idade. Seus olhos completamente negros e sangue preto escuro vazava de suas órbitas. Ele gritou e se levantou o mais rápido que pôde, apenas para tropeçar em tentáculos pretos escuros que se enrolavam em seu tornozelo. Ele caiu de bruços e perdeu o fôlego. Tentou gritar, mas não conseguiu emitir som algum. Ele ofegou antes que tudo escurecesse. Toby acordou assustado. Ele gritou e sentou-se o mais rápido que pôde, completamente sem fôlego. Ele ofegou e segurou o peito com as mãos enfaixadas. Foi apenas um sonho. Apenas um sonho. Ele deitou-se na cama e rolou de lado. Parecia que todo o peso havia sido tirado do seu peito enquanto ele respirava fundo. Ele se levantou e foi até a janela. E não viu nada. Ninguém estava lá fora. Sem fantasma. Sem figuras estranhas. Nada. Ele ouviu o farfalhar e tossir do seu pai do lado de fora da porta. Sua porta estava fechada. Ele se aproximou e abriu. Olhando para o corredor mais uma vez, ele caminhou pelo corredor até a cozinha, onde encontrou o pai de pé, fumando na sala de estar. Toby esperou por um segundo e o observou, antes que uma sensação de queimação começasse no fundo do seu peito. Uma raiva profunda e fervente o atingiu. Ele ouviu as pequenas vozes imaginárias em sua cabeça. "Faça! Faça! Faça!" gritavam elas. Ele se virou e segurou seus braços. Ele se sentia como se realmente tivesse controle sobre si mesmo, ao contrário do que fazia nas últimas semanas, desde que voltou do hospital para casa. Ele realmente teve pensamentos completos por apenas alguns momentos, antes do canto das pequenas vozes em sua cabeça os nublarem. Mate-o! Ele não estava lá, não estava! Mate-o! Mate-o! Eles continuaram. Toby estremeceu. Não! Não! Ele não iria fazer isso. O quê? Ele estava ficando louco? Não! Ele não vai matar ninguém, ele não pode. Ele odiava o pai, mas ele não devia matá-lo. Foi isso. O último pensamento que teve antes de cair no estado de inatividade mais uma vez. A influência das vozes em sua cabeça era demais. Ele começou a caminhar silenciosamente atrás do seu pai. Ele alcançou a faca no estojo por cima do balcão.
agarrou-a com a mão e sentiu a sensação tomar conta do seu peito. Ele soltou uma risadinha. Ele começou a rir tanto que quase perdeu o fôlego. O seu pai se virou para ele antes de sentir uma força bruta empurrá-lo contra o chão. Ele grunhiu quando o ar foi tirado dele. O quê? Ele ergueu os olhos para um menino que estava parado perto dele, segurando a faca de cozinha em suas mãos. Toby, o que você está fazendo? Ele foi se sentar e colocar os braços para frente em legítima defesa, mas antes que percebesse, Toby estava em cima dele. Ele tentou agarrar o seu pescoço, mas o seu pai agarrou o seu pulso. Pare! Saia de cima de mim! Ele gritou e com a outra mão deu um soco no ombro de Toby, mas ele não parou. Parecia que um demônio havia assumido o controle dele. Ele gritou de volta e foi apunhalar a faca no peito do seu pai, mas o seu pai o bloqueou e agarrou o seu pulso mais uma vez. Ele foi empurrá-lo para trás, mas Toby chutou seus pés na frente e acertou um golpe forte direto no seu rosto. Seu pai recuou e puxou os braços para proteger o rosto, mas Toby se levantou e enfiou a faca direto em seu ombro. Seu pai soltou um grito alto e foi puxar a faca, mas antes que pudesse, Toby jogou o punho direto em seu rosto. Ele começou a bater com os punhos na cabeça, rindo e ofegando. Ele quebrou o pescoço e agarrou a faca, arrancando do ombro do seu pai. Ele enfiou profundamente no peito do seu pai e repetidamente o esfaqueou seu torso. O sangue jorrando e espirrando em todos os lugares. Ele não parou até que o corpo do seu pai ficou imóvel. Ele jogou a faca para o lado e se inclinou sobre o corpo, tossindo e ofegando. Ele olhou para o rosto esmagado do seu pai e ficou ali se contorcendo, até que um grito alto quebrou o silêncio. Ele olhou para ver sua mãe parada a apenas alguns metros de distância, cobrindo a boca, as lágrimas escorrendo pelo rosto. — Toby! Ela gritou. — Por que você fez isso? Por quê? Por quê? Toby se levantou e começou a se afastar do cadáver ensanguentado de seu pai. Ele começou a recuar para fora da cozinha. Olhou para as bandagens encharcadas de sangue em suas mãos e para sua mãe, uma última vez antes de virar e correr para fora da casa. Ele correu para a garagem e bateu a mão contra o painel de controle na parede e apertou o botão para abrir a porta da garagem. Antes de sair correndo, ele notou a machadinha do seu pai, que estava pendurada no suporte de ferramentas, acima de uma mesa cheia de potes cheios até a borda com pregos e parafusos enferrujados. Uma das machadinhas era nova, tinha um cabo laranja brilhante e uma lâmina brilhante, e a outra era velha, com um cabo de madeira e uma lâmina velha e cega. Ele agarrou os dois, olhou para a mesa e viu uma caixa de fósforos, e embaixo da mesa havia um tanque de gasolina vermelho. Ele segurou os dois machados em uma mão, agarrou os fósforos e a gasolina antes de sair correndo da garagem e subir a rua. Ao se aproximar do poste de luz que podia ver pela janela do seu próprio quarto, ele ouviu sirenes da polícia à distância. Ele se virou e as luzes piscantes vermelhas e azuis vieram correndo pela rua. Toby parou por um segundo antes de abrir a tampa do tanque de gasolina e correr pela rua, derramando gasolina por toda a rua atrás dele. Ele se virou e correu para as árvores. Ele despejou o resto da gasolina antes de enfiar a mão no bolso e tirar um fósforo. Ele bateu contra a caixa e imediatamente o deixou cair. Em um instante, as chamas explodiram ao redor dele. O fogo pegou nas árvores e arbustos ao seu redor e, antes que ele percebesse, foi cercado pelo fogo. As silhuetas dos carros de polícia eram visíveis através das chamas enquanto ele recuava para a floresta ao seu redor. Ele olhou em volta, mas a sua visão estava turva. Seu coração batia forte e ele fechou os olhos por um momento. Era isso. Esse era o fim. Toby sentiu uma mão em seu ombro. Ele abriu os olhos e olhou para ver uma grande mão branca com longos dedos ossudos descansando em seu ombro. Ele segurou o braço que estava preso à mão até uma figura alta e escura. Parecia estar vestindo um terno preto escuro e seu rosto estava completamente em branco. Ele se elevou sobre o pequeno corpo de Toby enquanto olhava para ele. Gravinhas saíam de suas costas, e antes que Toby percebesse, sua visão ficou turva e ele ouviu o som de zumbidos em seus ouvidos. Tudo ficou branco. Foi isso. Esse foi o fim. Foi assim que Toby Rogers morreu. Algumas semanas depois, Connie sentou-se na cozinha da irmã.
Sua irmã, Lori, sentou-se do outro lado dela, bebendo uma xícara de café. Cerca de 3 semanas atrás, Connie perdeu seu marido e seu filho, e algumas semanas antes, ela havia perdido a filha em um acidente de carro. Desde então, ela foi morar com a irmã. A polícia a mantinha ocupada. Tinham acabado de limpar o caso e a história havia sido divulgada há 2 semanas. O foco do mundo parecia ter mudado para as histórias completamente novas. Lori ligou a TV para um noticiário. Na TV, o repórter começou a apresentar a nova manchete. Temos notícias de última hora. Na noite passada, foi relatado o assassinato de 4 pessoas. Ainda não há suspeitos, mas as vítimas eram um grupo de alunos do ensino fundamental que estavam na floresta na noite passada. As crianças foram espancadas e esfaqueadas até a morte. Os investigadores descobriram uma arma na cena do crime. Parece ser uma velha machadinha de lâmina cega, como você pode ver aqui. A imagem mudou para mostrar imagens de uma arma, exatamente como foi deixada na cena do crime. Os investigadores descobriram o nome de um possível suspeito, Toby Rogers, um menino de 17 anos que esfaqueou o pai até a morte algumas semanas atrás e tentou encobrir a sua fuga ateando fogo nas ruas e na área da floresta ao redor da vizinhança. Embora eles acreditassem que o menino havia morrido no incêndio, os investigadores suspeitam que Rogers ainda pode estar vivo, devido ao fato de que o seu corpo nunca foi encontrado.